A gente vive no Brasil um fenômeno muito curioso. São de pessoas que estão desacreditando ou que estão decepcionadas com a igreja. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero dar um recado logo aqui no começo. Se você nunca trabalhou na igreja, se você nunca serviu na escada da igreja, se você nunca ofertou o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, o seu dinheiro, a sua vida na igreja, esse vídeo aqui não é pra você. Não é pra você. Se você é um tipo de pessoa que nunca se envolveu ativamente na igreja, que nunca participou de um congresso da igreja, que nunca participou de uma conferência, que nunca participou de campanha para confeccionar camiseta para os jovens, para os adolescentes, se você nunca participou da construção de uma igreja vendendo água, né, vamos falar assim, não é para você. Não é pra você. Eu quero que você saia daqui. Eu quero falar com você que participou ou que participa ativamente da igreja. Na verdade, a gente vive um fenômeno no Brasil hoje que, assim, as pessoas que estão decepcionadas, entenda, decepcionadas que eu falo, não é no sentido pejorativo. Não é no sentido de mimimi, ou de frescura, ou de ferido. Né? Ah, você está ferido com a igreja. Não é esse sentido que eu tô querendo dizer, tá? Por favor. Eu falo decepcionado no sentido de sofrimento mesmo. De pessoas que estão sofrendo, ou que sofreram, e que ninguém acreditou em você. Nós vivemos no Brasil hoje um fenômeno, e eu trabalho no mercado editorial, trabalhei em seminário, faculdade, editora de livros cristãos e tudo mais. Eu percebo que existe um fenômeno de que pessoas que se entregaram ativamente para a igreja foram aquelas pessoas que foram abusadas e manipuladas. As pessoas que não acreditam na igreja hoje não são pessoas que nunca se envolveram. Não são pessoas que nunca participaram de nada, mas foram pessoas que se entregaram ativamente àquilo ali, que serviram fielmente à visão do pastor, que serviram fielmente no culto dos jovens, dos adolescentes. Se você foi uma dessas pessoas que serviu fielmente na igreja durante sua juventude, você gastou 2, 4, 6 anos, se você deixou de ir para um casamento de um amigo para estar servindo, para tocar do culto, para estar na intercessão, eu quero que você comente aqui embaixo. Fala assim, conta a sua história aqui pra gente. Se você foi uma dessas pessoas que serviu ativamente na igreja. E o cenário é sempre o mesmo. Você serviu na igreja, você deu o seu tempo, deu os seus dons, e hoje você está sofrendo em silêncio. Eu quero falar com você, eu quero falar com você mesmo. Eu quero falar nesse vídeo sobre as consequências do abuso espiritual, as consequências devastadoras do abuso espiritual, e mais especificamente quando você começa a sofrer em silêncio. O livro que eu vou usar como base é esse livro aqui, do abuso espiritual, do Michael Krieger. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo. E antes de você achar que isso aqui é um vídeo de um desigrejado ou de alguém que está ferido com a igreja, ou que essa pauta é pauta de gente progressista, o Michael Krieger, ele é um conservador teologicamente. Então ele defende a inspiração da Bíblia, a inspiração do cânon. Ele é um pastor muito centrado nos credos, nos principais credos da história da igreja. Ele não é um doidinho da internet que tá falando, e enfim, por aí. Eu quero falar hoje quando você sofre em silêncio. Quando é que você começa a sofrer em silêncio? Quando você começa a se deparar com abuso espiritual. O Krieger fala aqui nesse livro, no capítulo 6, que as pessoas que sofrem abuso espiritual, elas se sentem como Frodo lá no Senhor dos Anéis, né? Embora essas pessoas tentam retomar a vida antiga delas, que elas tinham na antiga igreja, ou que elas tinham no antigo grupo que elas participavam, as coisas não são mais como eram antes. Existe um tipo de modificação antropológica, espiritual, emocional que acontece com você quando você se depara com abuso espiritual. A forma que você enxergava, a inocência que você tinha, a esperança que você tinha, ela passa a ser modificada, ela passa a ser alterada. Algumas convicções que você tinha antigamente, que você fala, nossa, isso aqui é dessa forma, é assim que tem que ser. Você entende que hoje não é mais assim, e tudo mais. E não é mais da forma que você esperava, como deveria ser, enfim. O nome do livro é Abuso Espiritual, confrontando o problema de líderes abusivos na igreja. Abuso espiritual confrontando o problema de líderes abusivos na igreja. Ele tá na descrição aqui, se você quiser comprar, só você clicar no primeiro link. É um livro extremamente importante para você entender e principalmente para você lidar com o abuso religioso. Frases como você é rebelde, você está fora da visão, você está indo contra a cobertura espiritual. Ele trata muito bem nesse livro.
Então você estava servindo na igreja, você estava ativo no ministério e de repente você foi descartado. De repente você viu que aqueles amigos que você construiu ao longo dos últimos 4 anos já não são mais são seus amigos assim. De repente você viu que aquele pastor que você confiou sua vida, ele começa a virar a cara para você, começa a queimar sua reputação, mesmo em muitos casos você tendo falado a verdade. O autor fala que de todos os abusos, o espiritual talvez seja o mais danoso, porque nenhum outro tipo de abuso, e veja, eu não estou minimalizando os outros abusos, por favor, não leve para esse sentido. Todos os abusos são danosos, tá? A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Mas o autor fala que de todos os abusos, o espiritual é o mais danoso, porque ele vem em nome de Deus, o pastor abusivo vem em nome de Deus, utilizando a palavra de Deus, que é a Bíblia, e utilizando a missão de Deus, que é a igreja. Ele vem com um aspecto espiritual que você não encontra, por exemplo, em relação de emprego, que você não encontra em relação de faculdade, você não tem nenhum tipo de missão divina e de autorização espiritual de alguém que fala em nome de Deus, como você tem nos abusos espirituais. E aí o autor fala no capítulo 6, como eu estou dizendo aqui, que ficam 3 consequências gravíssimas para as pessoas: as consequências emocionais, as consequências relacionais e as consequências espirituais. Primeiro, sobre as consequências emocionais, o autor fala que as pessoas que foram abusadas, elas começam a ter muito medo. Medo de, primeiro, o pastor que está te abusando agora queimar sua reputação. Medo de você discordar dele e as pessoas começarem a acreditar nele, mesmo você sabendo que ele fez pecado contra você. Segundo, ele fala do medo de como é que vai ser daqui para frente a sua vida. Medo de saber que talvez aquele sofrimento demore para ir embora. Será que eu vou superar de novo isso que aconteceu? Será que vai passar essa dor? Será que um dia eu vou confiar de novo em algum pastor? Inclusive, o autor relata que quando pessoas que passaram por esse abuso emocional vão para uma outra igreja e aí elas veem até o pastor expondo a Bíblia e elas lembram da situação anterior que elas passaram, elas começam a ter crises de ansiedade, qualquer tipo de situação que remeta, seja um louvor, seja uma música, seja uma nova ordem, seja uma submissão a uma liderança, seja um tipo de coisa, de grupo, de cantar que remeta à situação abusiva que aquela pessoa passou. O autor fala que você abala as emoções das pessoas. E seguindo no medo, o autor fala que você tem estresse pós-traumático. Então, as pessoas que passaram por situações abusivas, que passaram 2, 4 anos e caíram em si, que estavam numa igreja falsa, o autor fala que o seu corpo reage. Então você pode ter depressão crônica, você pode ter ansiedade, você pode ter síndrome do pânico, você pode ter dor de cabeça. O seu corpo começa a ter reações físicas de estresse pós-traumático. A imagem do autor abusivo vem na sua cabeça, você começa a ter flashes daquilo que aconteceu. Junto com isso vem a raiva e a vergonha, porque você começa a ter raiva e você fala o seguinte: nossa, como é que eu submeti aquilo? Como que eu deixei aquele cara falar assim comigo? Como que eu deixei ele ensinar a Bíblia, distorcer a Bíblia daquela forma? E aí depois ele fala da vergonha que vem, que todo tipo de abuso que uma pessoa sofre, ela se sente envergonhada. Meu Deus, como é que eu permiti? Como que eu fui trouxa? Como que eu fui besta? Como é que eu fui alienada nesse sentido? Então ele fala que as suas emoções ficam abaladas. E talvez leve tempo. Talvez leve muito tempo para você lidar com isso que aconteceu. E talvez essa dor nunca passe 100%. Talvez você dependa da graça todos os dias para lidar com isso. Talvez ela diminua, talvez leva 2 anos, 4 anos, mas o Senhor vai te dar graça para você passar por isso. Então ele fala primeiro dos abalos emocionais que se tem. Você começa a ter crises que você não tinha, você começa a duvidar da sua vocação, você começa a duvidar do seu chamado, você começa a duvidar daquilo que sustentava a sua fé antigamente. E uma das coisas que ele fala é que é muito tentador pra gente, e isso eu me coloco também, colocar a nossa identidade nas nossas atividades que nós fazemos e não em Cristo. É muito tentador em igrejas tóxicas, em igrejas manipuladoras, você colocar a sua identidade na quantidade de serviço que você faz naquela igreja, para você escalonando, e não na pessoa de Jesus. Você projeta quem você é naquilo que você faz, e não na obra de Cristo feita na cruz. E quando aquela obra que você faz, o pastor retira de você, ou você não entrega, você fica perdido no mundo, você fica com suas emoções abaladas. Então a primeira coisa que ele fala é o abalo emocional que tem. Segundo, ele fala do abalo
relacional das pessoas, da comunidade de forma geral. Então, você começa a duvidar das pessoas de novo. Você começa a ter medo de confiar de novo. Tá, mas e se eu confiar de novo nas pessoas e elas me traírem de novo? E se eu confiar de novo nas pessoas e o pastor queimar a minha reputação para essas pessoas e elas me abandonarem como me abandonaram na antiga igreja ou na situação que está acontecendo e não acreditarem em mim? Ele fala que abala a nossa relação com as pessoas. E o terceiro, ele fala que abala a nossa espiritualidade. A gente, quando sofre abuso, a gente começa a se perguntar, né? Por que Deus permitiu isso? Por que tantas igrejas têm tanto pastor falso? Por que tem tanto falso evangelho? Será que a Bíblia realmente é certa? Será que o cristianismo também é verdadeiro? Será que essa é a forma correta de ser igreja? Será que essa é a exegese? Será que o calvinismo é arminianismo? Será que o pentecostalismo, o reformado? A gente começa a ter crises teológicas barra espirituais com a nossa teologia e com Deus especificamente. E é muito difícil separar que a versão do cristianismo que nós fomos abusados é aquela versão toda de Deus. E eu não estou falando isso que é fácil fazer, mas é muito automático a gente projetar isso daí. E aí, o autor continua nesse capítulo falando sobre o sofrimento em silêncio. Ele conclui falando que uma das formas da gente prevenir líderes abusivos ou de lidar com essas coisas é, primeiro, o tempo. Ele fala do tempo, né? Que Jesus cura junto com o tempo. E ele fala que uma das formas da gente prevenir é não olhar tanto a performance, mas olhar o caráter das pessoas. A nossa cultura de igreja, seja reformada, pentecostal, eu não estou me incluindo fora disso, sabe? Eu não tô falando de longe, como se fosse alguém que não participasse, pelo amor de Deus. Mas assim, ele fala que a gente olha muito a performance do líder. A gente olha muito os resultados que o líder traz, sem olhar o rastro de morte que ele foi deixando para chegar onde ele está. A gente importou uma ideia do CEO, do bem-sucedido, lá do TED Talks, sabe? E dos palestrantes famosos, do Steve Jobs, das grandes conferências. E a gente colocou isso na igreja. E aí a gente mede a aprovação de uma pessoa através da quantidade de número que ela apresenta. E aí ele fala que a gente precisa olhar mais pro caráter em vez de olharmos para os dons das pessoas. Seja no sentido carismático ou no sentido mais informal. Enfim, em todos os sentidos, a gente não pode. A gente precisa olhar pro caráter das pessoas. Os nossos pastores precisam ser pessoas de caráter. É uma das qualificações que Paulo fala para Timóteo, né? Então a situação que ele coloca é para você olhar o caráter das pessoas. Olha para o caráter do seu pastor, olha para o caráter dos seus líderes e veja se eles estão aprovados, não pelos dons e nem pelos resultados que ele propõe. Isso aqui foi só um resumo muito resumido desse livro aqui. Lembrando que se você quiser comprar, tá na descrição aqui do vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo da Amazon. Compre, compre. Ele tem uma abordagem extremamente pastoral e urgente pro tema que nós estamos vivendo hoje.